Oiê, gente boa desse canal aqui, Fernanda Vidigal, para mais um 365 Aberturas de Tarô. Hoje a gente tem a entrada do Sol em Escorpião, por isso mesmo, um pouco das nossas energias vão viajar para terras profundas, sentimentos intensos e grandes provocações dos vulcões internos e externos. De toda forma, a gente vai estar olhando o céu do momento através dos arcanos para todos os escorpinianos ou não, e também para nós que temos escorpião em algum lugar do nosso mapa. Cada um de nós tem as profundezas, o território inominável em algum lugar do nosso mapa. E aí, lembrando que você que está chegando agora, se inscreva nesse canal e faça parte dessa turma bem bacana que vem agregando, juntando, seguindo o 365. Para todos vocês que estão aí do outro lado, lembrem, o joinha e o compartilhamento desse vídeo é muito importante para o projeto e para o canal. Então, eu conto com vocês fazendo essa inscrição já agora, que é para não esquecer, e também para seguirem lá para o 365 do WhatsApp, aonde a gente tem uma turma toda se juntando lá, ficando, falando de tarô, pensando tarô, conversando de tarô. E mais ainda, estaremos fechando as inscrições para as aberturas sorteadas aqui do 365 no dia 31/10. Então, só até lá vai valer entrar no grupo do WhatsApp, responder uma pequena, né, assim, uma enquetezinha e na sequência fazer parte da turma. Todo mundo que entrar lá vai estar agraciado com uma abertura e eu terei aí os finalmentes para dar conta disso, beleza? Novembro e dezembro. Então, bora lá, vai lá, se inscreve agora, que é para não esquecer e para não ficar fora da tomada. Eu entro em contato absolutamente em off, no particular, e a gente acerta os detalhes, beleza? Então, vamos seguir? A abertura de hoje, então, é aquela clássica abertura de se fazer uma leitura mensal, né, com base no signo, o signo que está entrando, o caminho do Sol ingressando no céu, na constelação, nesse momento de Escorpião, pela visão da astrologia clássica, né? Então a gente está na abertura 296 e hoje a gente vai falar do Sol em Escorpião, já que nada fica pela metade em Escorpião. É tempo de mergulhar fundo, de revelar o que está escondido e de conduzir a própria vida com coragem e verdade. Essa tiragem convida você a olhar o que precisa renascer dentro de si, sentimentos, desejos, decisões. Seja você escorpiniana ou não, o chamado é o mesmo. Intensidade, clareza e propósito. Prepare-se para uma leitura transformadora e guiada pela força do carro dessa semana que impulsiona suas escolhas e pelo 8 de taças que eu incluí, que te chama a deixar o passado e seguir em frente. Entre luz e sombra, o Sol em Escorpião mostra que poder é saber renascer e seguir em frente, guiado pelo coração. Bora jogar? Então, vamos lá, deixa eu me tirar daqui. Bora jogar. Bora jogar. Carta 1. O raio solar, né? A entrada do Sol, a essência do momento, que o Sol em Escorpião desperta em mim agora, quais aspectos da minha vida estão sendo iluminados para aura e transformação, para cor e transformação. Aí, carta 2, as águas profundas. Emoções e intuições, o que está emergindo do inconsciente, que emoções ou lembranças o Sol traz à tona para serem compreendidas. É aquele famoso expurgo, dá uma olhadinha. A Fênix, transformação e libertação. O que eu preciso, o que precisa morrer para renascer? Que parte de mim está pronta para ser deixada para trás, para dizer adeus? Carta 4, a chama da vontade, trabalho e propósito, aonde eu devo direcionar o meu poder, o meu foco, o que o carro quer que eu conquiste com coragem e estratégia. As sombras e espelhos, relações e reflexões.
né? Ou relações e reflexos. O que que os outros espelham em mim neste momento e que lição emocional ou kármica está sendo ativada nas relações. Porque às vezes eu estou espelhando no outro está espelhando em mim, aí isso dá uma confusão, né? O que que a gente pode dar uma olhadinha entre sombras e espelhos? Na carta 6, o elixir da vida, corpo e energia vital, como é que está a minha força física e psíquica, o que que eu preciso cuidar em meu corpo e mente, nesse ciclo de água profunda, e mostra saúde, vitalidade e equilíbrio energético, quanto você está inteira. Carta 7, o portal da verdade, síntese e caminho à frente. Qual é o aprendizado maior deste ciclo solar? Que direção o carro me aponta agora? Carta de conclusão, que revela o conselho final, o norte e o renascimento pessoal. Essa leitura te mostra que o Sol Escorpião é um convite para renascer, emocionalmente, espiritualmente e existencialmente. É um momento de honestidade profunda consigo mesma, de transformação e de retomada do seu poder pessoal. O carro te lembra que quem conduz é você, e o 8 de taças te ensina que deixar ir é o primeiro passo da liberdade. Bora jogar? Então, vamos seguir lá para a mesa? Oiê, vamos seguir aqui para uma mesa de Sol Escorpião. Voa lá com toalha profunda e nova nesse verde petróleo. Vamos ver se eu vou amá-lo ou odiá-lo, né, gente? Porque às vezes as cores nos atrapalham. Muito bem. Eu escolhi um baralho que talvez fique um pouco desafiador aqui por conta da luz. Vamos ver, porque ele tem o fundo todo branco, ele é branco e preto, é o Hermetic Tarot, né? Resolvi trazer porque a gente vai estar falando das profundezas de Escorpião, e aí é uma forma de estar mostrando também outros tarôs, e que eles podem estar sendo utilizados, sim, né? Esses são aqueles que eu falo que você ou conhece muito do tarô, então de boa, vai pegar tranquilo, ou você pode se confundir um bocado com a quantidade de informação que vem por carta. Então, cortando aqui, né? Ainda vou cortar mais uma vez. Vamos lá? Ó, 1, 2, 3. As cartas não são muito, são 7 cartinhas, a lá carrinho. Então, a gente pode estar se dando o luxo. Ainda deixei a alternativa de uma carta conselho para quem quiser. Não é obrigatório, mas está aí. Então, fiz as minhas trocas e eu vou pensar no Sol de Escorpião entrando, e por isso mesmo eu vou me valer de uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E a sétima eu vou puxar aqui para o cantinho com a carta conselho para todo mundo, né? Para esse ingresso do Sol em Escorpião. Então, 22 maiores escolhidos. Agora eu vou fazer uma bossa um pouco diferente, não é? No sentido de que eu tenho coisas para falar da terra, do ar, do fogo e da água. Então, eu vou começar a fazer assim: mentira, um é aqui do lado. 1, 2, 3. Aí a gente vai. Não, e não era isso, era 1, 2, 3, 4. Eu quero colocar os 4 naipes para cada lugar. Dois, e aí a gente vai lá, nós vamos colocar bastante carta, no sentido de olhar o que que os menores, nos 4 elementos, têm para conversar com cada um desses lugares para os escorpinianos. E para o escorpião que habita em mim, claro também, não é? Claro está que todos nós temos algo sendo iluminado quando o sol entra em escorpião, já que no meu mapa eu tenho os 12, então alguma coisa estará lá. E aí a gente vem aqui, eu tinha embaralhado todo mundo, tá? Então, embaralhei, cortei todo mundo, mas meio que deixei pronto para a gente não perder tempo. E estou colocando as pegadas necessárias para esta conversa. Escolhi todo mundo! Aí agora a gente junta, que depois eu deixo tudo misturado
aqui os menores, não, não importa, vamos trabalhar. Eu sei que está um pouco difícil para vocês enxergarem, eu já apaguei luz aqui, fiquei até com pouca iluminação para tentar ter o mínimo, né, desse rebrilho, porque o canhão aqui é meio complexo. Até coloquei ele rebrilhando lá na parede para não ficar direto. Mesmo assim, o cara é meio complexozinho. Vou tirar esse aqui também para rebrilhar. Ótimo, acho que assim vai dar para entender. É um baralho interessante, um baralho que eu ganhei de uma querida amiga. Beijo, Alice. Sempre no sentido de ser uma grande parceira de pesquisas, de estudos, de discussões sobre as partes astrológicas e do tarô. Então, sempre bem-vindo todos os presentes que ela me agraciou ao longo do caminho. Bora olhar para isso? Então, assim, essa é uma leitura que eu chamo de leitura coletiva, né? Por quê? Porque o raio solar é a essência do momento para os escorpinianos. É na posição 1, eu vou olhar como é que está a vibe dos escorpinianos para o momento. Pelo meu ponto de observar, a gente tem a sacerdotisa, né, a princesa da Estrela de Prata, mais do que isso, a figura que toma conta dos saberes, da memória do mundo, aquela que realmente vai para o silêncio e para as profundezas e medita muito sobre as questões do agora. Então, pode ser essa energia de introversão, né, de entrar mais para dentro e observar muito, guardando cada detalhe, analisando cada situação, com muita força. Querendo ou não, no 8 de paus, a gente tem uma baita caixa de ferramentas. Então, todo escorpiniano do momento precisa se valer da sua caixa de ferramentas, dos seus grandes conhecimentos, do seu tom espirituoso e espiritual, para analisar todas as questões e tudo que está acontecendo. Mas é um período de análise, não é um período de tomada de posição ou de decisões imediatas. 8 de taças, então assim, 8, né, gente? Não saem muito do lugar. Mas em taças significa o tamanho das responsabilidades emocionais que eu tenho e dos laços e de como isso é importante para a minha vida e para as questões do dia a dia. Então, eu levo isso muito em consideração, escorpião. Cuide das suas relações, faça delas questões responsáveis e compromissos edificantes. As de espadas. Todo bom pensamento é bem-vindo, toda força intelectual é bem-vinda, desde que usada com parcimônia e com o seu devido atributo, sem forçar nada. Assim como o As de Ouros me conta que, assim como há bons ventos e bons pensamentos para os escorpinianos e para essa entrada no Sol, há boas realizações e há muita prosperidade no caminho dos escorpinianos deste momento. Então, maravilha, né? Entram As de Ouros aí trazendo esse lugar de muita realização e bons frutos. As águas profundas, vamos falar agora das emoções, o que está vindo lá das profundezas para ser trabalhado. O sol. Então, está sendo trabalhado o quê? O excesso de alegria, a voluntariedade, a verdade nada mais que a verdade, somente a verdade, o gosto pela verdade, pela honestidade. E aí, assim, vamos tomar um certo chazinho de calma, de dominar, de controle, que é o 2 de paus. Vamos aprender a lidar com o que temos e não com o que teremos. Então, vamos fazer com jeito. No 5 de taças, emergindo dores e sentimentos de crise ou de coisas que não foram bem realizadas no passado, assim como as disputas de poder, também emergindo as espadas que gostam de ceifar, cortar, sem nem perguntar se era hora. Então, muitas coisas que cortam, né, os pensamentos cortando as emoções, muita frieza, cuidado. E o 8 de ouros dizendo que essa é uma imersão ou emersão, né, uma revelação que deve ser tratada ponto a ponto, parte a parte, fazendo dela uma grande construção de algo extremamente luminoso e verdadeiro. Então, a luz está sendo colocada nas sombras, não é? Eu vou deixar os grandões só,
no sentido de que é o que temos, senão vai ficar muito confuso. Aí na carta 3, a Fênix, a transformação, a libertação, por onde a gente faz isso, né? E a gente vai fazer pelo julgamento, pelo arcano do julgamento, pelas últimas palavras, pelas últimas sentenças, pelas entregas das coisas que não servem mais e das reverências que devem ser feitas para tudo aquilo que veio antes, porque foi assim, e seguir adiante, o novo tempo, com o sete de espadas convidando a um olhar mais edificante, um olhar mais nobre para tudo aquilo que é o teu propósito e a tua vontade, o as de copas abrindo um universo afetivo para que seja controlado, descansado, pacificado pelo quatro de espadas, e com isso a gente também tem, às vezes a gente perde umas moedinhas, mas ganha uns bônus. Então, investir, gastar ou investir, colocar o dinheiro em alguns lugares, as realizações em algum lugar, que faça com que haja uma fênix, uma transformação de médio e longo prazo. A chama da vontade, trabalho e propósito, aonde direcionar todo esse poder, não é que está aqui no quatrinho. Então, o que o carro quer que a gente ponha tudo isso? A morte. Então, assim, a grande força transformadora, transmutadora, é a própria carta de Escorpião em muitos dos baralhos, é a própria representação da integridade, da inteireza de Escorpião, com o nove de paus, dizendo que às vezes a gente assume bastante coisa e aí tem que dar conta. Sete de taças, não ultrapassar os limites da ilusão, mas utilizar todas as flores, ungüentos, conhecimentos, sabedorias, para poder trabalhar emocionalmente bem esse período. Sete de espadas, aonde há muita contenda, muita discussão, que a gente consiga colocar uma nota, uma finalização, um fazer melhor. Mais do que isso, é aquele momento onde nem todas as espadas são minhas, algumas ficam com quem as tem. Né? É o famosa frase: eu não tenho as tuas moedas e você também não tem as minhas. Dois de ouros, vamos fazer com que o fluxo das trocas funcione. Sendo assim, onde eu devo direcionar o meu poder, trabalho, foco na regeneração, no trabalho, né, em propósitos que tenham validade, sem esquecer dos sentimentos de cada um e de todos os envolvidos, muitas vezes deixando algumas coisas para trás e deixando com outros, ou delegando, para poder fazer trocas justas. Muito bem. Aí a gente tem as sombras e os espelhos. As relações de reflexo, aquilo que você está refletindo em mim, eu estou refletindo em você, e aqui a gente tem o dependurado. Cuidado para que as pessoas não estejam exatamente espelhando em você os seus fracassos, as suas dúvidas, as suas perdas, o que elas não conseguiram realizar, não é? E também trata de não fazer isso com ninguém também. A lição emocional e kármica aqui é que ado a cada um no seu quadrado, inclusive na dor, na dificuldade e nas transformações. 10 de paus, cada um que fique com o que lhe cabe com seu compromisso. Eu não preciso assumir mais do que o meu lombo dá conta de carregar. 2 de taças, que a gente possa trocar, amar, colocar o amor, a troca, a compaixão como um elemento importante na troca do dia a dia. 6 de espadas, que consigamos seguir em novas direções mentais, intelectuais, pensamentos, né? E que esses espelhamentos parem de usar a sensibilidade ou as fraquezas. E o 3 de ouros, se a gente puder fazer as realizações juntos e todo mundo ganhar, ótimo, mas por favor não espelhe em mim. Os seus fracassos eu não espelho em vocês, o fracasso em si. Vamos trabalhar em equipe, vamos conversar com o emocional, né, funcionando. Aí a última levinha aqui, deixa eu pegar, que estou me pegando meu diário de bordo, o elixir da vida, corpo e energia vital, como é que está a minha força física, psíquica, né? Como é que ela está funcionando? Imperatriz, olha,
Escorpinianos estão com a bola toda e não tão prosa, tão prósperos, bem de saúde, se colocando na vida para realizar coisas, também com festejos, com alegria, só precisam tomar cuidado com os gastos, com o controle de gastos, mas um pouquinho de descontrole para si mesmo. Por que não? Porque a gente tem a princesa de paus ou pajem de paus. Vou trabalhar como princesa, que é o princípio, né, da energia, do propósito, do cuidar de si. 4 de taças, aonde a gente cuida bem e também guarda o que é necessário, com parcimônia. 2 de espadas, eu penso, você pensa, lado esquerdo, lado direito, e a gente chega em algum lugar, em algum denominador comum. E o 4 de ouros, que eu saiba guardar aquilo que é meu e saiba cuidar, sem precisar exagerar, né? Sem precisar da sovinice, só simplesmente fazendo um bom equilíbrio. São cartas de proposta de equilíbrio mesmo, em todo o seu sentido, a não ser a Imperatriz que diz, mas eu posso fazer um pouquinho mais para mim, posso não? Carta 7 para os escorpinianos, o portal da verdade. Síntese a caminho e à frente. O que, que temos? Temos o imperador. Belíssima carta, hein, gente? Olha, escorpinianos vão estar realizando, arrebatando, fazendo, acontecendo, trazendo muita realização e muito compromisso material de verdade, dando certo. É um ciclo bastante yang, muito bom, né? Mais do que isso, a gente tem o Cavaleiro de Paus, trazendo coragem, destemor, comercial, né? Capacidade comercial, muito desbravamento nesse momento, com o 3 de taças, trazendo festividade, festejos e alegrias. O 5 de espadas é o cara que diz algumas lutas também virão no meio disso. E aí as discussões têm que ser trabalhadas com sabedoria para que a gente chegue num bom 6 de ouros, onde o dinheiro do outro, o investimento do outro, naquilo que eu estou defendendo, também venha para mim. Forte momento para alguém investir nos escorpinianos. Então, assim, coisas que vêm de fora e patrocinam benefício. Bom momento. No final das contas, olha, a gente teve as 7 estão aqui, né? Eu coloquei a 8ª, que é o conselho. O maior conselho, então, para os escorpinianos está nos amantes, no The Lovers, não é? Aqui como a criança da voz divina, com uma grande capacidade de comunicação, do uso do verbo, da responsabilidade que o verbo tem perante a força de um escorpiniano. Falo e o que falo acaba se realizando, né? Uma grande observação com relação à comunicabilidade. A rainha de paus, dizendo o quanto é importante manter o propósito, manter o projeto, manter a ideia principal. 6 de taças, que possamos estar juntos sempre da melhor forma possível, bom convívio, boas relações. 8 de espadas, de vez em quando precisamos de alguns brainstorms e enfrentamentos, que é para melhorar o projeto. Isso faz sentido. E o 7 de ouros, no sentido de que nem tanto o céu, nem tanto a terra, as moedinhas precisam ser bem feitas, bem esculpidas, bem construídas, para encontrarem um lugar de valor, não perder a noção de valor para com aquilo que se conquista. E assim está o mês do meu querido Sol em Escorpião. Valeu, gente boa? Acho que valeu, leitura linda, né? Então vamos lá. Vamos lá, vamos fechar. Eu só lamento que a escolha do baralho não foi a mais feliz, espero que vocês possam acompanhar mesmo assim da melhor forma possível. Cantei todas, hein? Eu acho. Espero que sim. Então tá. Então a gente fica para uma conversa para amanhã. Então, amanhã, aqui, não esquece, não. Amanhã temos uma nova jogada, não me abandona, fica aí comigo, que amanhã desapareceu. Sobre aquelas coisas que desaparecem dentro de casa, que parece até coisa de bruxa, e depois volta, já que estamos na semana D, vamos falar sobre isso com uma jogadinha, beleza? Aqui no 365. Então, amanhã, não é? A gente se encontra aqui de novo. Agora é um beijo, um queijo, um tarotê para vocês e eu já estou me preparando aqui para o Halloween, beleza? Um beijo, gente boa.